Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada no texto de Atos, capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 43. Esse texto nos fala dos desafios de sermos cristãos, sermos igreja, mas como Deus estende a mão dele para nos abençoar ao longo desse processo. Se você está ouvindo essa devocional, agora acredite, esta já é uma vitória espiritual na sua vida, porque Deus está agindo no seu coração. O nosso texto fala dos primeiros dias de Paulo como cristão. Paulo havia se convertido, ele creu em Jesus, foi batizado, se tornou cristão, membro da igreja, e imediatamente ele começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Quanto tempo uma pessoa deve ficar dentro da igreja até que ela possa começar a falar do Evangelho para outras pessoas? Quantos livros eu preciso ter? Quantos cursos eu preciso fazer? Que tipo de capacidade espiritual alguém precisa ter para falar do Evangelho com outras pessoas? Esse texto nos mostra que imediatamente, após ter o encontro com Cristo, Paulo começa a anunciar o Evangelho. Porque evangelizar, veja você, é simplesmente dizer para aqueles que estão com sede que nós encontramos água. É mostrar para aqueles que estão com fome onde gratuitamente encontramos alimento. E veja uma coisa, há pessoas ao seu redor morrendo de sede, morrendo de fome. E às vezes nós estamos nos esbaldando de comer e beber. Isso não pode ser adiado, é urgente, é para ontem, Fale do Evangelho às pessoas. Então, o texto diz que Paulo começa a falar de Jesus, a anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus para as pessoas. Todavia, toda a caminhada cristã passa dificuldades. A de Paulo não foi diferente. Primeiro, Paulo foi perseguido pelos judeus em Damasco. Teve que fugir em um cesto. Depois ele vai para Jerusalém e veja você, ele sofreu discriminação. As pessoas da igreja de Jerusalém simplesmente não acreditavam na conversão de Paulo. Isso já aconteceu com você? Pessoas que duvidam que a sua vida realmente mudou? Gente que duvida da sua conversão? Gente que não acredita que você realmente é um cristão? Pois é, você não é o único. Também aconteceu com aquele que é famosíssimo, o nosso querido apóstolo Paulo. Isso nos mostra que qualquer pessoa que tem um encontro com Cristo e toma a direção do Evangelho sempre enfrentará obstáculos. Eu não sei quais são os seus, mas não é hora de desanimar. Ser cristão é enfrentar obstáculos olhando para o autor e consumador da nossa fé, é perseverar, sendo fortalecido, consolado, confortado pelo Senhor. Não é pecado sentir-se ofendido, magoado, machucado. Não é pecado sentir dor. O problema é não buscarmos o fortalecimento do Senhor. O problema é permitir que estes problemas, pecados, investidas do inimigo, nos paralise. Não desanime. Siga em frente. Olhe para Jesus. Paulo enfrentou as suas dificuldades, mas Deus usou alguém para abençoar a vida desse homem. Deus usou Barnabé para integrar Paulo à igreja. Tempos depois desses primeiros dias de vida cristã, Paulo ele vai se tornar um grande missionário, plantador de igrejas, teólogo, escritor de cartas que estão no nosso Novo Testamento, pastor de milhares de cristãos. Mas antes de tudo isso,
Paulo foi acolhido na igreja através de Barnabé. Todo Paulo precisa de um Barnabé. O reino de Deus precisa de Barnabé. Gente que com um sorriso, atenção, cuidado, acolhimento, abençoa outras pessoas. Gente que não olha para o outro com preconceito, discriminação, desconfiança, mas olha pelas lentes da graça de Deus. Gente que enxerga o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Esse foi o olhar de Barnabé. Observe que na dinâmica do reino de Deus, existem aqueles que são chamados a semear o evangelho nos corações. Depois de um tempo, por obra do Espírito Santo, essa semente pode germinar, crescer, e aí nasce um brotinho, uma plantinha muito frágil. Mas às vezes, para o crescimento dessa planta ser consistente, será necessário amarrá-la a uma pequena estaca, para que ela cresça na direção correta. Muitas plantas precisam de uma estaca para ser o seu suporte. O mesmo acontece com muitas vidas que conhecem o Evangelho. E talvez Deus está chamando você a ser estaca, apoio, suporte ao crescimento espiritual de alguém, apoio a fim de que essa pessoa cresça espiritualmente e dê frutos. O reino de Deus precisa de semeadores, o reino de Deus precisa de estacas, o reino de Deus precisa de Paulos e o reino de Deus precisa de Barnabés. Semeie o evangelho nas vidas ao seu redor. Seja suporte e apoio àqueles que à sua volta estão iniciando a caminhada cristã. Às vezes, inclusive, devemos ser suporte a vidas que não foram semeadas por nós. Outro semeou naquele coração, mas nós fomos chamados a cuidar. Barnabé foi o suporte na vida de Paulo. E com a graça de Deus, o apoio de Barnabé, o preconceito é superado, Paulo é acolhido na igreja e ele passa a pregar o evangelho também na cidade de Jerusalém. O texto afirma que da mesma forma que antes ele pregava em Damasco, agora ele estava pregando em Jerusalém, isto corajosamente. O próprio texto afirma que a igreja estava sendo encorajada pelo Espírito Santo. Veja você que esta é uma importante virtude cristã que está sendo esquecida, deixada de lado, a coragem bíblica, a disposição de enfrentarmos riscos em obediência à vontade de Deus e não confiando em si mesmo, mas sendo fortalecido pelo Senhor. Ou seja, são situações onde, humanamente falando, eu tenho medo. Onde, humanamente falando, o meu coração sente receio de obedecer ao Senhor, pensando nas consequências. Mas eu sigo em frente. Por quê? Porque eu confio em Deus. Não apenas eu me disponho a obedecê-lo, mas eu confio que Ele está no controle das circunstâncias e corajosamente eu vou enfrentar meus medos. A coragem bíblica é aquela que decorre da fé. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Confio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Confesso que Ele ressuscitou e está vivo. É o Senhor da minha vida. Eu sou desafiado por Ele a agir conforme essa fé, agir com coragem. A coragem bíblica nasce da fé em Jesus e tem a ver com a obediência ao Senhor. A coragem bíblica não é se dispor a fazer coisas inconsequentes. A coragem bíblica é assumir riscos, desafios que decorrem da vontade de Deus, da obediência ao Senhor. É a coragem de dizer não às propostas do mundo. É a coragem de ser diferente do mundo. Coragem de ser cristão, ser fiel a Deus, viver o reino de Deus, independentemente das dificuldades que surgirem. A coragem de, às vezes, enfrentar a discriminação, a má compreensão e até a perseguição. É a coragem de fazer o que ninguém faz sem se intimidar com isso. Repare,
também pode existir fé sem coragem. A fé sem coragem é aquela fé tímida. Você diz, eu creio em Jesus, mas há dificuldades. Há um medo de dar um passo à frente. Há um medo de assumir posições, de se posicionar. Medo dos prejuízos, das dificuldades que serão enfrentadas. Talvez nesse momento você está vivendo uma fé amedrontada, uma fé tímida, uma fé que precisa urgentemente de fortalecimento. Veja você que não é à toa que na palavra de Deus há uma série de recomendações para sermos corajosos. 3 vezes o Senhor falou para Josué, ser forte e corajoso. Precisamos de coragem. Coragem para assumirmos a nossa fé, não importa o que amigos, familiares vão pensar da gente. Coragem para falar a verdade, falar de Jesus, fazer o bem, perdoar, ajudar quem não merece. Coragem para abrir mão de vantagens indevidas. Coragem para dizer não ao pecado, por mais prazeroso ou tentador que ele seja. Coragem para sermos cristãos e sermos igreja. Coragem de ler a palavra regularmente, orar diariamente, participar dos cultos, encontros da igreja, sem medo de ser taxado de fanático. Coragem de lutar contra mim mesmo, contra meus hábitos, meu jeito, a fim de crescer espiritualmente. Coragem de assumir que somos igreja, apesar de todo o preconceito que as pessoas possam ter. Coragem de não sermos uma igreja que oferece ilusões, mentiras, não ser uma igreja que manipula pessoas, ou muito menos ser uma igreja que fale mais de dinheiro do que do evangelho, ou mais do diabo do que de Jesus. Coragem de sermos uma igreja que apenas, tão somente, pregue o evangelho, apresente o que Cristo fez por nós na cruz e seja fiel à palavra de Deus. Portanto, ser cristão e ser igreja é um ato de coragem. A pergunta é, você tem agido com coragem? O evangelho tem te encorajado? Ou você tem se intimidado pelas circunstâncias da vida? Ou você tem se acovardado com medo do que podem pensar? Quais os riscos, os desafios que você tem assumido na sua vida, confiando em Deus e não nas suas forças? Espiritualmente é muito importante que a gente assuma alvos e propósitos espirituais para além das nossas forças, a fim de que possamos depender totalmente de Deus para que aquela meta, aquele alvo se concretize, pois é só com o poder de Deus que esse objetivo é alcançável. Tenha coragem de hoje se posicionar espiritualmente, tomar decisões pelo Evangelho, coragem de responder ao chamado do Senhor, ousadia de viver o reino de Deus, ousadia porque confiamos naquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ousadia na direção da vontade de Deus. O texto continua e, após falar de Paulo, o texto vai mostrar que o Espírito Santo conduz Pedro para levar o Evangelho a outras cidades. A igreja estava se espalhando. É interessante notar que o texto afirma que Pedro foi visitar os santos de uma cidade. Essa expressão, santos, refere-se aos cristãos daquela localidade. No Novo Testamento, toda vez que a palavra santo aparece no plural, ela se refere aos cristãos de uma igreja. Não porque eles sejam perfeitos, mas é como Deus enxerga a comunidade de cristãos de um lugar. Isso nos faz ter 3 reflexões. Em primeiro lugar, como a sua vida é preciosa aos olhos do Senhor. Porque quando Deus olha para você, Ele te enxerga por meio da obra de Jesus na sua vida. Ele não vê suas ações, mas Ele vê o efeito do sangue de Cristo sobre a sua vida e a presença do Espírito Santo em você. E o mesmo vale para os nossos irmãos, e o mesmo vale para a nossa igreja. Ou seja, entender que o Senhor olha para o cristão como aquele que é santo,
separado por Ele, lavado e remido no sangue de Jesus, deve mudar a maneira, deve nos ensinar a olhar para nós mesmos, olhar para os nossos irmãos em Cristo, olhar para a nossa igreja, na mesma perspectiva do Senhor. Nessas cidades onde Pedro vai caminhar, o Senhor vai realizar 2 milagres através desse apóstolo. Isso nos mostra que o Evangelho apresenta-nos um Deus que transforma a realidade. O Evangelho tem poder de transformar a mente e o coração de alguém como Paulo, que era um perseguidor do Evangelho e foi transformado em servo de Jesus. Mas esse mesmo Deus também tem o poder de transformar a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa família, os nossos relacionamentos. Não existem impossíveis para o poder do Senhor. Os milagres nos mostram um Deus que se importa com a nossa dor, se importa com o nosso sofrimento, um Deus que nos visita com amor, com graça, um Deus que nos surpreende, que supera as nossas expectativas. Agora, fica bem claro no texto que muito mais do que fazer essas pessoas felizes, esses milagres manifestavam a glória de Deus naquela cidade. E muitas pessoas, através desses milagres, se converteram. Deus deve estar fazendo milagres na sua vida. Já fez e talvez esteja fazendo. Deus talvez esteja fazendo milagres ao seu redor. E tudo isso para que você veja a glória dele, creia em Jesus como seu Senhor, experimente a graça da vida eterna, a graça do amor de Deus, a graça da presença do Espírito Santo, a graça da transformação da sua vida, a graça da coragem de viver o Evangelho. Deus abençoe. Amém.